Vem cá, vocês sabiam que o Ciclope com uniforme clássico vai aparecer no filme do Deadpool 3? Seguinte, quando a gente tá falando de Deadpool 3, a gente tá falando provavelmente da maior inserção de heróis de diversas realidades que a gente já viu dentro de qualquer filme, né? Isso é uma coisa imprescindível que nunca aconteceu dentro da Marvel. Mas o fato é que com os acontecimentos que cada vez mais a gente tá vendo se escalonar, dos anúncios de possibilidade de que tal herói vai aparecer, de que o Homem-Aranha do Tobey Maguire vai aparecer, a gente cada vez mais caminha pra ter diversos heróis do multiverso aparecendo nesse filme. E o que eu queria trazer pra vocês é justamente que o Jeff Sneider, um insider famosíssimo, trouxe falando que justamente o Ciclope iria aparecer no filme do Deadpool 3. Só que porém um detalhe, ele deixou claro que do mesmo modo que o Wolverine estará com o seu traje clássico, o Ciclope também vai estar. E tudo isso tem muita explicação justamente por causa da cena pós-crédito de The Marvels. A gente lembra que na cena pós-crédito de The Marvels, o que aconteceu foi que a Monica Rambeau, aquela hora que ela cruzou aquela barreira de espaço-tempo, que ela trocou de realidade, ela foi parar no universo dos X-Men e a gente viu aquela fera, né? Pela primeira vez eu acredito que uma fera que tinha um CGI muito legal, muito digno e que lembrou muito, né, os desenhos clássicos dos X-Men. E aí que entra o detalhe, gurizada. Quando a gente fala do uniforme do Ciclope, o uniforme dos X-Men 94, que é justamente aquela parte mais lateralzinha que a gente tem, é presente nessa série. E quando a gente compara a fera daquela realidade com a fera que a gente tem, né, nas HQs e com a fera que a gente tem naquela cena, a gente vê que elas são extremamente parecidas, se não iguais. Até mesmo esse jaleco branco que a gente vê eles utilizando é extremamente parecido. Então o que a gente tem que fazer essa análise? Comparando com isso, a gente já vê que a possibilidade de ser a mesma coisa é muito grande. Porém não é só esse o detalhe que a gente tem. Além de ter o Wolverine com o traje clássico que a gente tá vendo aqui, de ter o Fera também, extremamente semelhante ao do universo, né, dos X-Men 94, a gente também tem um bom exemplo aqui, é justamente o Professor Xavier, né, que apareceu no Multiverso da Loucura e que tava com a cadeira de rodas extremamente característica e que também é dessa série clássica e que traz esses universos clássicos. Então vocês veem que assim, a gente literalmente cada vez mais caminha para ver que os heróis da Marvel, né, que justamente eles estarão sim com os uniformes clássicos, principalmente quando a gente tá falando dos X-Men. Uma das coisas que é muito falada quando a gente tá falando desse filme é que ele vai literalmente quebrar as barreiras da Marvel, né? Ele vai misturar todos os multiversos. Então não é nada mais justo que ele também misture isso. E a grande questão é que justamente assim, quando a gente viu, né, quando, né, o Dr. Estranho foi capturado pelos Illuminati, eles já tinham uma noção do que era multiverso, já tinham uma noção, né, do que era viagem multiversal. E é exatamente por isso que nessa cena ali, quando o Wolverine começar a viajar pelas diversas realidades, o Professor Xavier daquela realidade é o mesmo professor da realidade que o Multiverso da Loucura foi lá e encontrou aquele Professor Xavier. E não só isso, mas também a fera daquela realidade é a mesma. Então vocês conseguem ver que a gente tem literalmente tudo se encaminhando pra gente ter esses personagens. Quando a gente tá falando de Wolverine, obviamente a gente tem personagens que são antagonistas a ele, que fazem parte da mitologia do Wolverine. Aqui a gente tá falando de Jean Grey e outra pessoa que obviamente faz parte é a Abigail. E além disso, a gente tem o Ciclope. E é por isso que o Jeff Sneider comentou e justamente postou falando que vai ter essa aparição, porque a gente tá tendo toda essa retomada dos uniformes clássicos e como a gente viu, né, com a Monica Rambeau encontrando agora, né, pô, a fera clássica, né, aquela fera que, pô, tava sensacional aquele CGI. A gente já vendo que o Professor Xavier, com a cadeira clássica dos X-Men 94, também apareceu, e o Wolverine, né, sem falar, obviamente, o Wolverine com o seu traje clássico, tudo se encaminha para isso. Porém, o grande detalhe disso tudo é que assim, para essas coisas acontecerem, a gente tem que entender como que o multiverso vai abordar essas coisas. O que a gente viu até agora justamente no roteiro é que o Deadpool ele vai estar viajando pelo multiverso, ele vai estar fazendo uma bagunça dentro da Marvel e com isso ele vai encontrar o Wolverine e aí eles vão começar, digamos assim, a fazer uma viagem mesmo e tentar consertar as coisas. A gente viu nos próprios vazamentos, nas imagens, inclusive que tem um agente ali, né, da TVA, né, então a gente entende que todas essas questões multiversais vão ser trabalhadas lá dentro e é por isso que a gente tem, né, essa possível confirmação, a gente pode dizer. Eu acredito que agora no trailer, quando vai ser lançado no Super Bowl, a gente vai conseguir entender um pouco mais de como vai ser isso. Então o que a gente também tem que olhar é justamente o seguinte, gurizada, tendo todos esses heróis X-Men, a gente também terá
outras pessoas que podem vir a aparecer. Quando a gente fala dessas, né, diversas realidades, uma coisa que a gente já sabe aqui, né, que a gente já viu nos vazamentos, é justamente, né, o Dentes de Sabre clássico, né, aquele Dente de Sabre do primeiro filme dos X-Men, e que, porra, né, tá lá. É isso, eu não tenho muito a falar sobre ele, afinal eu acho que ele foi o Dente de Sabre mais raso que a gente teve, então tá tudo bem. Mas vocês veem que assim, justamente o filme ele tá tendo essa retomada, o filme ele tá voltando e buscando trazer esses personagens que fizeram parte da franquia, e é por isso que eu acho que vai ser sensacional essa parada, gurizada. Outro detalhe que a gente também tem que parar e analisar é o seguinte: a gente fala de Marvel, a gente tem que entender que os próximos passos vão se encaminhar justamente para a apresentação de fato dos X-Men, né? É muito provável que, né, na verdade é uma realidade, né? O Wolverine, né, do Hugh Jackman, ele não vai mais fazer parte da Marvel, ele não vai fazer parte do UCM, do novo CM com os mutantes. Isso não vai acontecer. Então é justamente isso. O Deadpool 3, ele vai servir para nos apresentar os mutantes, para os mutantes serem inseridos, porque foi feito naquele universo, né, da Fox, dos X-Men, virar de alguma forma canônico, que nem foi com o Tobey Maguire e com o Andrew Garfield, e depois a gente vai ser apresentado a realidade, né, justamente dos mutantes que vão fazer parte de fato do universo ali da Marvel. Então vocês veem que assim, a gente já teve confirmações, por exemplo, né, que Kamala Khan, por exemplo, a Miss Marvel, ela é uma mutante, a gente já sabe disso. A gente já teve outras menções a mutantes, a gente sabe agora, né, em Thunderbolts vai aparecer também menções a isso, Capitão América 4 vai ter essas menções. Então o que a gente vê? Os mutantes, eles estão de fato sendo inseridos, então cada vez mais a gente entende que esse filme Deadpool 3, ele vai ser a finalização de uma era, e eles não iriam fazer de outro modo, né? Eu acho que não teria um modo mais icônico para eles fazerem, justamente finalizando, mostrando pra gente os clássicos uniformes dos X-Men. E é por isso que eu tenho certeza que esse filme vai ser insano, rapaziada. Outro detalhe que eu queria trazer pra vocês e que eu achei muito interessante é justamente os possíveis uniformes que ele pode vir a usar. A gente sabe que, né, o Ciclope, ele teve diversas variações, né? Vocês podem ver que ao longo das séries e dos filmes que a gente viu, ele teve diversos uniformes, e um uniforme que eu ainda acredito que ele possa vir trazer é justamente aquele uniforme que a gente viu, né, do Ciclope, quando a gente vê com a versão dele lutando com o Apocalipse. Esse uniforme, ele é o mais perto que a gente teve até agora do uniforme clássico. Ele não tá nem um pouco assim, eu não diria nem semelhante, mas assim, é o que mais lembra o uniforme clássico. As outras versões do Ciclope, elas não trouxeram toda essa essência, toda essa, né, esse tom que tem normalmente, mas o fato é, a gente tem que esperar pra ver qual vai ser o desenrolar dessa história. Eu tenho certeza que nos próximos dias a gente não só vai saber quais são os personagens que vão aparecer, mas também a gente vai ter um gostinho de muita coisa que tá por vir, gurizada. Eu tô muito ansioso e também quero saber de vocês o que vocês estão achando disso aí, beleza? Eu vou ficando por aqui, meus queridos, e até a próxima. Valeu, falou!